E aí, pessoal, eu não sei exatamente se eu vou usar esse texto que eu estou fazendo aqui. Provavelmente eu vou apagar e vou colocar outro. Mas eu queria mostrar para vocês, né, uma das dúvidas dos alunos sobre a parte de física, né, que é uma coisa que eu estou vendo com os alunos do segundo ano, para rever um conteúdo que já foi dado no primeiro ano, que é a parte de lançamento. E aí vem bem a calhar, né, aquilo que a gente está aprendendo lá no segundo ano, né, que é na parte da matemática, onde a gente vê o triângulo retângulo dentro do círculo trigonométrico. Tá? Então, da mesma forma, lá na matemática, né, eu tenho aqui, ó, um eixo, né, vertical e um eixo horizontal. Tá? Esse aqui seria o Y, que é a altura, né? Nós vamos ver agora no lançamento. E esse aqui, o X, é a distância em que vai ser lançado um determinado projétil, né? Então tá. Aí vocês vão ver aqui, ó, sempre em lançamentos vai ter uma velocidade inicial. Essa velocidade, ela não é o que a gente vai usar para descobrir a distância, não é a que a gente vai usar para descobrir a altura máxima, né? Porque olha só, quando tu lança o objeto, ele vai sair com um determinado ângulo alfa, né? E aí ele vai percorrer, ó, uma determinada distância aqui no eixo X, né? E vai alcançar uma determinada altura, né? Que a gente vai chamar de Y, essa altura aqui. Vou chamar de Y1. E essa distância aqui, né, eu vou chamar de X1. Tá? Então, olha, esse aqui seria o alcance em que esse projétil, né, caiu. E aqui seria a altura que esse projétil, que foi lançado a uma determinada velocidade inicial, vou chamar de velocidade V1, né? V0. Vamos lá, é assim que a gente trabalha a parte de lançamentos, tá? Eu estou falando, mas eu não sei se exatamente se eu vou usar esse texto que eu estou fazendo, né? Até porque eu descobri uma maneira, né? Um aplicativo onde eu posso retirar aquilo que eu falo e depois eu coloco um outro texto em cima, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, se eu observar, né, esse projétil, né, de forma, se eu tivesse aqui, ó, se eu fosse um observador aqui, ó, e estivesse olhando esse projétil sendo lançado, eu veria ele fazer isso, claro. Isso é uma hipótese, né? Eu nunca conseguiria ver uma bala, né, saindo de um revólver. Mas uma pedra ou uma bola, eu veria ela fazer esse movimento, ó. Subiria e depois ela ia descer, tá? Então esse movimento aqui, ó, né, na física é chamada de queda livre. Queda livre, tá? Ele sai com uma determinada velocidade, existe um momento em que ele para lá em cima, onde a velocidade final é 0, e cai até chegar com a mesma velocidade aqui embaixo. Então aqui tu consegue determinar a altura sabendo a velocidade. Então aqui, queda livre. Eu posso usar
três equações aqui, né? Dependendo do que for dado. Então, a velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tá? Então, é uma equação horária da velocidade no movimento uniformemente variável. Tá? A outra equação que a gente pode usar, que é a equação de Torricelli, né? Ó, V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A. E aqui, ó, seria a altura, AY, né? E a última equação, que também dá para achar essa altura, seria S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Se eu disser que a minha aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, eu posso eliminar um monte de coisa aqui. Né? A primeira, na hora do lançamento, eu tenho uma posição inicial igual a 0. Né? Velocidade inicial eu tenho, né? O tempo eu vou descobrir, né? E a aceleração, como ela é 10, ó, dividido por 2, né? Vai ficar 5 vezes t ao quadrado. Reduziu bastante, né? Com uma equação bem pequenininha para se trabalhar. Tá, pessoal? Então tá aqui as três equações. Então, o movimento desse projétil, ele vai ser de queda livre. Ó, lançamento, velocidade inicial, e depois ele desce. Né? Isso para descobrir a altura máxima. Esse aqui, altura máxima. Pessoal, para descobrir o alcance, se eu conseguisse ficar por cima do movimento, eu veria o projétil fazer uma linha reta, né? E ele estaria, né, em MRU ou MU, movimento uniforme. E só existe uma equação, que é essa aqui, ó, S, posição final, igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tá? Então, para mim descobrir o alcance, a única coisa que eu ia precisar aqui é descobrir a velocidade e descobrir o tempo, né? Porque a posição inicial é 0. Né? Então, aqui o alcance, o S, né? Posição inicial 0, velocidade vezes o tempo. Tá? Agora vem o segredo de tudo isso aí. Porque as equações estão aqui, né? Por mais que tu mude o enunciado do problema, tu vai ter que dar, né, essas incógnitas aqui. Vai ficar uma só para resolver. Mas o segredo todo tá na matemática que eu acabei de dar, né, no conteúdo que eu fiz agora há pouco. Que é esse aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo, né? Ó. Aqui eu tenho um triângulo. E ali, ó, lançamento. Eu fiz o desenho, eu poderia ter feito diferente assim, né? Como eu havia feito da outra vez. Isso aí eu corto depois. Deixa eu só pegar o apagador. Caiu no chão o apagador. Ah, tá. Muito bem. Eu não entendo por que ela faz isso. Por que ela é cruel assim? Hã? Então, pessoal, ali, ó, aquele triângulo retângulo que a gente havia visto lá no círculo trigonométrico e antes para ver seno, cosseno e tangente, né?
Esse aqui, ó, é o seno. Se a minha hipotenusa for 1, né? Então, ali, ó, seno de x e aqui cosseno do ângulo alfa. Então, olha só o segredo. Para mim descobrir que aquilo ali é a velocidade, ó, tá vendo? Eu preciso saber qual é a minha velocidade com relação ao eixo y, essa velocidade aqui, com relação ao eixo y, a velocidade inicial com relação ao eixo y, e também tenho que saber qual é a minha velocidade inicial com relação ao eixo x, tá bom? Porque essa velocidade aqui, eu vou usar aqui, ó, é VAx aqui, para achar o alcance. Essa velocidade, e não essa do lançamento. A gente tem que transformar na velocidade inicial com relação ao eixo x. Porque essa velocidade aqui, pessoal, ela vai ser constante, porque é um movimento uniforme. Então essa velocidade aqui ela vai ser constante, né? Essa velocidade aqui é uma componente da velocidade de lançamento. Ela vai ser sempre a mesma até aqui, ó. Por isso, para a gente descobrir o alcance, a gente vai usar essa única fórmula do MU. Bom, eu sei que é um monte de conteúdo, né, que eu estou dando aqui para uma aula só, né? Bom seria fazer primeiro, mostrar as fórmulas, né? Para depois fazer uma aula só sobre, de repente eu reparto, né, em 2 partes essa aula que eu estou dando aqui, né? Existe software para isso. Mas vamos continuar. Então, agora, essa aqui, ó, pessoal, é a velocidade inicial com relação ao eixo y. Né? Aqui também, ó, com relação ao eixo y. Aqui também, ó, com relação ao eixo y. Tá? Equação horária da velocidade, V igual a VO, y mais AT. Nesse caso, GT, que aí seria 10. Né? V ao quadrado igual a V ao y mais 2 vezes, de novo, 10 vezes y. E posição final, y igual ao inicial, que é 0, mais a velocidade inicial com relação ao eixo y, o seno, vezes a velocidade, né? Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu acho, né, a velocidade com relação ao eixo x e ao eixo y. Primeiro, a velocidade inicial, né, é aquela ali, saída. Né? Como é que eu acho a velocidade inicial com relação ao eixo y? A única coisa que eu tenho que fazer é pegar essa velocidade inicial ali, tá? E multiplicar ela pelo seno do ângulo. Seno de alfa. Esse alfa aqui, ó, esse ângulo de saída. 30 graus, bota o seno de 30. 45, bota raiz de 3, raiz de 2 sobre 2. Né? E assim por diante. Então, para achar a minha velocidade com relação, inicial com relação ao eixo y, que é o que a gente vai usar nessas equações aqui, eu tenho que fazer isso aqui, ó, multiplicar pelo seno, porque é o eixo y, a altura. Agora eu quero saber a velocidade inicial com relação ao eixo x, que é o alcance, né? Cosseno. Velocidade inicial eu pego e multiplico pelo cosseno do ângulo, desse ângulo ali, do ângulo alfa. Tá? E aí utilizo ela nesta única equação aqui para achar o alcance. Tá? Faltou uma coisinha só,
né, que eu queria mostrar para vocês. Olha só, a mesma velocidade que ele sai daqui, tá, é a velocidade que ele chega aqui, né? A velocidade que ele saiu é a que ele chegou, tá bom? E o tempo de subida é o mesmo de descida, até aqui, ó. O tempo que ele levou para subir é o mesmo tempo que ele levou para descer. Vou até botar aqui, ó. O tempo que o projétil levou para subir é o mesmo o tempo que o projétil levou para subir é o mesmo de descida. Então, se ele levou 5 segundos para subir, ele vai levar 5 segundos para chegar lá no alcance. Entenderam isso? Tranquilo? Então tá. Eu sei que é muito conteúdo e eu na verdade já deixei claro que eu ensino a pescar, né? Dou todas as fórmulas e como fazer, né? Aqui tem as fórmulas para achar o alcance, a altura máxima, e aqui o alcance, tá? É isso aí, pessoal. Eu até vou fazer, vou colocar ali um ângulo qualquer e vou fazer esse exercício do começo ao fim. Vou descobrir a altura máxima, tempo que ele levou para subir e depois o alcance desse projétil, tá? Mas antes de qualquer coisa, para que eu possa fazer isso, eu vou mostrar para vocês lá na matemática como é que a gente acha os valores de seno, cosseno, tangente de 0, 30, 45, 60 e 90 graus, utilizando uma tabelinha. Vou ensinar uma vez. Vocês podem ouvir quantas vezes vocês quiserem, para vocês entenderem, né, como é que se acha o seno de 0, seno de 30, de 45, 60 e 90, e depois o cosseno desses ângulos e a tangente também. Tá bom? Tchau, pessoal. Dá um like lá, né, e se inscreve no meu canal para me ajudar ali. Pasmem!